Vamos falar sobre fantasmas? Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos falar, entrando aí em outubro, o mês das bruxas, nós vamos falar esse mês sobre algumas histórias sobrenaturais, de terror ou coisas assim, né? Eu tô pensando em bolar um mês bem legal aí pra gente falar sobre esse gênero mais do terror, horror, etc. Mas pra gente começar de um jeito mais leve, tá? Nada assim muito assustador. Então, pra quem não gosta de terror, não se assuste. Hoje nós vamos falar sobre um livrinho bem bacana chamado Jake Livingstone Vê Gente Morta. Primeiro que tem muitas coisas sobre esse livro que eu quero falar, tá? Primeira coisa é que no início do ano eu costumo fazer uma pesquisa para ver os próximos lançamentos que vão sair aqui no Brasil. No início desse ano inclusive eu fiz um post lá na minha página, quem ainda não me segue lá no Instagram, tem aqui no canal, né, o link, segue lá, @vontade.deler, para ficar ligado em todas as resenhas e mais conteúdos literários. E eu falei sobre esse livro, tava lá, né, nos livros que eu gostaria de ler, que eu sabia que iam sair ainda esse ano. De fato, ele saiu pela Galera Record, que costuma trazer bastante coisa interessante de young adult. Só que assim, para mim é sempre uma faca, uma alface de dois legumes, como diria Luciana Gimenez. Schlecht. Das ist ein bisschen schwierig. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, ich verstehe. Porque eu sempre fico com o pé atrás pra ler Young Adult, porque às vezes eu acho muito, né, sabe, mais do mesmo, nada assim muito. Então eu pesquiso bastante. Como esse aqui trazia a questão do sobrenatural, não era só tipo, ai, vai ser um romancezinho Young Adult que pra mim eu acho meio água com açúcar, não é, né, meu gênero favorito. Me chamou a atenção por ter então esse elemento sobrenatural. Só que eu preciso dizer que antes dele lançar aqui no Brasil, quando eu fiz a tal da lista, tinha o nome dele em inglês. E aí, o nome dele em inglês meio que já entrega o que vai acontecer. Então, conforme eu fui lendo, eu já sabia o que ia acontecer. O que de fato acontece aqui da metade pro final do livro, dá pra se dizer assim, pelo título, o título original dele em inglês, que é The Taking of Jake Livingstone, já entrega. Então, uma das poucas vezes aí que eu vou bater palmas aqui pra versão brasileira, porque em questão de livro até que não posso reclamar, né? As nossas traduções costumam ser muito boas, mas eu sempre faço a ligação com filme, sabe? Nome de filme quando vem pro Brasil que eles já entregam, ou botam um subtítulo que já entrega. Nesse caso foi o contrário, eu achei que ficou muito bacana o título em português, então parabéns aí para os envolvidos. E porque em inglês já entrega que, eventualmente, o Jake Livingstone ele vai sofrer aí uma espécie de possessão por um desses espíritos, tá? Mas calma, não é uma coisa assim, a lá, exorcista, tá, gente? Quem não gosta de terror, quem tem medo do gênero, não se preocupa, porque esse livro, ele tem uma grande sacada, que é conseguir tratar de temas sobrenaturais, conseguir tratar de temas da nossa vida real, que são bem importantes da gente discutir, questões até difíceis, né, de se tratar, porém, com a leveza e até o humor que é bem próprio da faixa etária dos personagens aqui. Então não se torna uma leitura pesada, muito pelo contrário, tu lê assim em um fim de semana, não chega a 300 páginas e é um livro que flui muito rápido. Ele intercala os pontos de vista, então, do Jake Livingstone, que é o nosso protagonista, esse menino que tá aqui da capa, e do Sawyer, que é o fantasma que vai atormentar o nosso menino aqui. Então, assim, você imagina que você é um adolescente que estuda no ensino médio, né, nos Estados Unidos. Só que assim, não dá pra dizer, o Jake é um adolescente como qualquer outro. Não. Ele é o único menino negro da escola, ele é o único menino assumidamente gay da escola e ele vê fantasmas, né? E não é só aquela coisa assim, vi um ali, vi um aqui, me assustou. Não. Ele já quase que leva numa boa, porque é meio aquela coisa do menino do sexto sentido, é o tempo todo, sabe? I see dead people. Então, tem aqueles que vão atormentá-lo mais, tem aqueles que não, tem uns que só estão passando, tem uns que tomam uma forma um pouco mais grotesca, que ele chama eles de ghosts, se eu não me engano, que são esses assim, que são um pouco mais maléficos mesmo e que não querem deixar a terra e que querem incomodar mesmo. E aí é onde eu digo que eles intercalam tanto essa coisa fantasiosa, né, sobrenatural, com a realidade lá dos Estados Unidos que muitos jovens vivem, infelizmente,
que é a questão dos atentados nas escolas, né? Por quê? Porque o Sawyer, ele é um fantasma que não quer se desprender da Terra, porque ele tem muita sede de vingança por coisas que aconteceram com ele ainda em vida. Ele, digamos, começou a se vingar ainda em vida, e ele quer continuar a sua vingança mesmo depois de morto, mesmo depois de fantasma. E por questões dele, Sawyer, que ele tem questões emocionais, psicológicas, que meio que, digamos, vibram na mesma frequência aqui do Jake, porque o Jake vai reconhecer no Sawyer pontos ali onde eles sofrem as mesmas coisas ou pensam de maneira semelhante, o Sawyer vai acabar se aproximando do Jake. Por sorte, o Jake tem um amigo muito legal, ele tem uma psicóloga que é médium e que ajuda ele, assim, a lidar, né, com esse outro lado, e ele vai ter um crushzinho também, que vai ir se desenvolvendo, vai rolando ali algumas coisas, que é o Alistair, então tem esses momentos, assim, mais de respiro, digamos, nessa história, que trata, assim, de temas difíceis e trágicos, porque a gente vai ter algumas discussões aqui sobre racismo, homofobia e sobre essa questão das violências, né, nas escolas, aqui os jovens cometem, às vezes, por sofrerem tanto e serem negligenciados. Porque o Jake mesmo, ele tem o que na família? Ele tem uma mãe que passa mais tempo trabalhando do que em casa, um irmão que é meio problemático na escola, tem fama de garanhão e tal, e ele é aquele meio outsider, assim, né, que ainda tem que lidar com essas questões dos fantasmas. Então, ele tem muita coisa acontecendo na vida dele, e aí, pra piorar, vai ter essa aproximação desse fantasma maligno ali na vida dele. Jake, então, ele vai precisar meio que partir, assim, numa jornada de autoconhecimento, né, pra ele se entender também como indivíduo, como pessoa. Ele vai sofrer algumas influências do Sawyer, porque, como eu falei, a gente vai percebendo que eles têm um background meio parecido, apesar da história do Sawyer ser muito, muito mais pesada e difícil do que a do Jake. Mas vai ser através desse entendimento ali, desse reconhecimento um do outro, que eles vão conseguir, que o Jake vai tentar atingir o Sawyer de uma maneira mais positiva, que é algo que o Sawyer não conheceu em vida e nem na morte. Mas assim, é complicado. É difícil, porque ele realmente é um cara maligno. Me lembrou um pouco aquele dos primeiros episódios de American Horror Story, quem assistiu lá a primeira temporada, que tinha o Tate e tal, que fez aquele massacre horrível. Esse é um tema muito delicado de se tratar, porque a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, que se repete nas escolas, né, lá nos Estados Unidos. Ainda mais quando a gente coloca no poder pessoas doidas, que acham que qualquer um tem que ter armas e tal, e né, perpetuam um discurso de ódio ao invés de um discurso de paz e acolhimento. Então, trata, sim, desses temas delicados, mas ele continua sendo um young adult. Então, como eu comentei, ele vai ter momentos de respiro e não vai ter cenas, assim, muito explícitas de violência ou enfim. Então, eu acho, assim, que é um mais 16, para quem tá na dúvida aí da faixa etária. Um mais 14, mais 16, eu diria. Eu acho que lá no site da galera eles colocam a faixa etária certinha para quem quiser tirar a dúvida. Mas assim, para ser um livro de estreia, eu achei muito legal, eu achei a história fluida, interessante, gostei da maneira como o autor conseguiu então colocar esses elementos reais e sobrenaturais juntos. E vou dizer para vocês que ficou um gostinho de quero mais. Principalmente eu gostaria de ler mais da relação do Jake com o Alistair, o crushzinho dele, que estava se desenvolvendo mais e mais ali, mais pro fim da história. É muito legal de ver a forma como o Jake conseguiu entrar meio que se fortalecer através de uma rede de apoio de amigos que não julgam ele, né? E isso realmente é uma coisa que a gente sabe que funciona para todo mundo, não só para os jovens, mas principalmente para os jovens e adolescentes, para eles se sentirem vistos, acolhidos e terem mais confiança em si, não acabarem indo para um caminho ruim, como aconteceu aqui com o Sawyer, né? É importante ter essa rede. Então é isso, gente. Fica essa dica aí, meio sinistra, sobrenatural, mas como eu disse, para quem não curte muito o gênero, pode ler tranquilamente, tá? Que não vai ter nada assim que vocês não vão conseguir dormir de noite. Uma coisa legal que eu tomei um susto. Eu não sabia, mas eu deixei na minha cabeceira, no meu bidê, acordei de madrugada e vi que brilhava no escuro aqui o título e essas mãos e tal.
Então você não vai ficar com medo do escuro, porque até o livro vai brilhar no seu caminho, tá, gente? É isso. Me contem o que vocês acharam, se ficaram curiosos. E até a próxima. Um beijo. É você, Satanás.